Uhum. Bom, meus queridos amigos, é uma alegria estar aqui novamente com vocês, essa oportunidade do trabalho, do estudo em torno da mediunidade. Para nós começarmos as nossas reflexões, nós gostaríamos de nos recordar de uma história que foi narrada pelo espírito Irmão X, pela mediunidade Chico Xavier, em que ele narra que certa ocasião, no mundo espiritual, ele e o benfeitor espiritual Saturnino foram convidados a ajudar uma família que estava passando por várias problemáticas no campo da obsessão. Era uma mãe com uma jovem que estava envolvida pelas tramas de um espírito que a atormentava. A jovem, muitas vezes, ela violentava a própria mãe, utilizava-se de palavras de baixo calão, e a mãe aflita já não sabia mais o que fazer. E o espírito Irmão X e Saturnino, antes de virem no solo do Rio de Janeiro, onde elas moravam, para poder ajudá-las, eles começaram a fazer uma pesquisa no mundo espiritual, como eles poderiam fazer para poder auxiliá-las. E eles descobrem que no bairro onde elas moravam havia uma casa espírita, onde poderia enviar aquela senhora juntamente com a sua filha. E ao detectar essa instituição, eles descobriram que era uma instituição bem pequena, onde apenas um médium trabalhava, que era Alberto Nogueira. Então eles começaram a pesquisar a respeito da vida de Alberto Nogueira. E eles constataram algo que lhes chamou muita atenção. Porque na ficha de Alberto Nogueira, antes dele se reencarnar, havia uma oração feita por ele. E a oração dizia mais ou menos o seguinte: Senhor Jesus, eu reconheço os meus erros, eu reconheço as minhas necessidades de transformação interior e gostaria de te pedir para que quando eu renascesse na Terra, eu pudesse ter a minha vida marcada pela lepra, pela enfermidade. Porque eu desejo resgatar tudo aquilo que eu fiz no passado, não valorizando o campo da saúde. Eu desejaria nascer na miséria, para que eu possa valorizar o dinheiro que eu tive e na oportunidade também não soube usar. Eu queria pedir para que a minha família me renegasse, não me amasse, para que no meu trabalho eu tivesse dificuldades com o meu chefe, e assim, em cada situação aflitiva da minha vida, eu pudesse aprender a despertar uma virtude dentro do meu coração. E a prece era muito longa, quando ele vai fazendo vários apontamentos do que ele desejava quando renascesse aqui na Terra. E logo após a prece dele, vem a resposta da divindade por meio dos benfeitores espirituais, dizendo: Deus não quer sacrifício, Deus pede misericórdia. Tu vais reencarnar, mas com as dificuldades naturais da caminhada. Não vais ter a lepra, nem enfermidades. Não vais ter dificuldades financeiras. Não vais ter problemas no trabalho nem com a família. O único compromisso que tu vais ter é com a mediunidade. Com 30 anos de idade, sua mediunidade vai despontar. E durante 30 anos da sua vida, até os 60, você terá que dedicar pelo menos 8 horas por semana ao atendimento aos necessitados, tanto do mundo físico quanto do mundo espiritual. Este será o seu compromisso. E ali estava encerrada a oração. E para surpresa de Irmão X e Saturnino, eles constataram na ficha de Alberto Nogueira, que foi o nome que aquele espírito recebeu quando reencarnou, que era o dia da atividade mediúnica na casa espírita. Então eles se mobilizaram muito mais para que o atendimento fosse feito de maneira direta àquela família. E Saturnino e Irmão X logo vieram à Terra, foram visitar o bairro muito simples do Rio de Janeiro, e quando chegaram no barracão onde morava a senhora com a filha, eles tentaram intuí-la de todas as formas para que ela pudesse procurar a casa espírita naquele dia. Foi um trabalho muito grande, porque a senhora envolvida na dor
tinha dificuldade de receber a intuição, mas eles fizeram um trabalho tão grandioso que ela escutou na mente dela o nome da pessoa que ela tinha que procurar. Alberto Nogueira. Era esse o nome. Então ela consegue levar a filha dela com dificuldade. A menina envolvida pelas trevas, os espíritos não desejavam que ela fosse. Então ela pela rua gritava, violentava a mãe. E ela conseguiu levar a jovem. E quando eles chegam na casa espírita, a casa ainda estava fechada. Eles chegaram bem mais cedo. E ela fica esperando do lado de fora. Quando o senhor aparece, era o presidente da instituição. Ele a recebe com muito carinho, a convida para entrar. A jovem um pouco ali nervosa com a situação. E a senhora vai contar para o presidente da instituição todo o seu drama, toda a sua dor. E aquela informação que ela havia recebido, ela não sabia de onde havia vindo, para procurar ali naquela instituição o Alberto Nogueira. Quando ela terminou de contar tudo, o presidente da instituição disse para ela: realmente, o nosso querido Alberto Nogueira, ele frequentou a nossa instituição. Mas já tem alguns meses que ele não vem mais. Já tem algum tempo que ele já não mais frequenta a nossa casa. E lamentavelmente nós tivemos que suspender as reuniões mediúnicas, porque ele era o nosso único médium. A nossa casa é muito pequena, a senhora bem vê. Nós temos poucos trabalhadores. Ele era o único médium ostensivo. Então, com a ausência dele, nós suspendemos a reunião. Infelizmente, nós não teremos como auxiliá-la de uma forma mais direta. A senhora pode permanecer conosco na reunião, é uma reunião pública. A sua filha vai tomar os passes, nós vamos dar orientação. Mas o trabalho que ela necessita, que é da orientação espiritual para os irmãos que a acompanham, infelizmente, por enquanto, nós não vamos poder realizar. Ela não entendia muito bem o que aquele homem dizia, porque ela não era espírita. E ela já começou a chorar em desespero. E irmão X e Saturnino, que tudo acompanhavam, os benfeitores, eles começaram a intuir o presidente da instituição para dar àquela mulher o endereço da casa de Alberto Nogueira. Que era pouco comum, porque no Brasil as instituições elas não podem dar o endereço pessoal das pessoas, dos tarefeiros, para as pessoas que pedem. É preciso o consentimento de quem é o dono do endereço, do telefone. Mas ele recebeu aquela intuição também de forma tão direta que ele não pestanejou. Ele foi à ficha do Alberto Nogueira, que ficava ali registrado o endereço dele, na secretaria, anotou no papel e entregou a ela. Ele entendia que era uma forma de convite para que Alberto Nogueira pudesse meditar um pouco mais sobre a sua vida. Era mais uma chance de trabalho. E ele vai. Ela vai com a filha, enfrentando as dificuldades, era um outro bairro do Rio de Janeiro. Tiveram que pegar um ônibus. A menina mais atordoada, atormentada dentro do ônibus. E com muita dificuldade, eles chegaram ao seu destino. As duas chegaram. Era mais ou menos 20 horas e 20 minutos. Conta Humberto de Campos, ou Irmão X, no livro. Ele é muito detalhista. E ele diz que quando eles chegaram, elas chegaram, tocaram na campainha, era uma mansão onde morava Alberto Nogueira. Ele estava sozinho em casa. Ele estava no segundo andar, no terraço, deitado na rede, de pijama listrado, lendo o jornal. E quando o interfone tocou, ele já se irritou, porque ele que tinha que atender, não havia ninguém para poder ir. E ela insiste um pouco mais chamando, e ele desce as escadarias e vai ao portão, abre a portinhola, não conhece aquela mulher. Ela disse que precisava falar com o senhor Alberto Nogueira. Ele disse que era ele mesmo. Então ele abre o portão e aquela senhora, ela começa a contar para ele as suas dificuldades, as suas tormentas com a filha. Ele escuta com um certo interesse, mas mantendo uma distância daquela senhora. Quando ela termina de contar toda a sua história e que estava ali para buscar auxílio, ele diz para ela: realmente, durante 2 longos anos, eu trabalhei na mediunidade nessa instituição que a senhora procurou. Mas eu sou pai de família, sou um homem que tenho muitos negócios, tenho que deixar
tudo para os nossos filhos, tenho dificuldades na sociedade, preciso resolver todos os meus problemas. Então, realmente, eu tive que me afastar do trabalho. Não sei porque se fiquei doente ou se porque realmente me cansei. E naquele momento, a senhora, diante do homem que iria ajudá-la, ela começa a chorar, quase ajoelha nos pés dele e diz: mas pelo amor de Deus, o Senhor é o único que pode me ajudar. E ela conta para ele a sua história de novo, que quando nós estamos com problema, a gente sempre sai repetindo a nossa necessidade. E ele se irrita um pouco com aquela situação e diz para ela: a senhora conhece alguém que trabalha de graça? Ela regalou os olhos, sem entender o que aquele homem queria dizer. Não, senhor, pois eu conheço. Quem trabalha de graça é o burro. E como eu não sou burro, eu não trabalho de graça para ninguém. A senhora passar muito bem. E fechou o portão no rosto daquela senhora, acompanhada da filha. E ele volta para a rede para ler jornal. E irmão X termina a história dizendo que Alberto Nogueira estava enquadrado em pijama listrado. O homem que havia pedido para ter lepra, para viver na miséria, para ter problemas com a família e no trabalho, que o único compromisso que possuía era na mediunidade, ele resolve se afastar, procurando maiores dificuldades para a sua vida. Essa história era muito oportuna para o nosso tema de hoje, mediunidade, possibilidades e desafios, porque na maioria das vezes em que nós passamos pela experiência mediúnica, é um compromisso que nós assumimos antes de nos reencarnar. É uma oportunidade que a divindade nos dá para o nosso engrandecimento moral. A mediunidade durante muito tempo acreditou-se que era uma dádiva, que era um privilégio a pessoa ter a possibilidade de se comunicar com o mundo espiritual. Mas a verdade, a doutrina espírita nos demonstra que os médiuns são, na maioria das vezes, os maiores devedores. Somos aqueles que temos compromissos no passado, que muito nos equivocamos e que hoje estamos tendo a grandiosa oportunidade de trabalharmos, de burilarmos o nosso ser, sentindo a dor do outro, seja encarnado ou desencarnado, para poder auxiliá-lo. Maria João de Deus, pelas mãos de Chico Xavier, a mãe escrevendo pelo filho, ela diz que a mediunidade ela pode ser comparada a uma harpa, que quando não é tocada a melodia, ela enferruja. É preciso estar sempre em movimento para poder realmente manejar a energia, auxiliando a todos aqueles que estão ao nosso entorno. A mediunidade, conforme nos diz Allan Kardec, é a faculdade que nós possuímos de intercâmbio com o mundo espiritual. Todos nós somos médiuns. Alguns de forma mais ostensiva, outros nem tanto. O que seria essa ostensividade? Seriam aqueles que têm a possibilidade de escutar, de ver, de sentir os espíritos. Qualquer pessoa que sente em qualquer grau um espírito é por isso chamado médium. Existem alguns tipos de mediunidade que acontecem de formas esporádicas na nossa vida. A intuição, por exemplo, é um tipo de mediunidade. Todos nós possuímos a intuição. Aquele momento em que nós recebemos na nossa mente uma informação que nós não sabemos de onde veio, para onde foi, que muitas vezes, na maioria delas, nós não seguimos. A intuição, ela acontece de uma forma inusitada na nossa vida e, na maioria dos casos, nós fazemos de maneira diferente. É um tipo de mediunidade, a intuição. Mas existem também as mediunidades que são aquelas potencializadas na nossa vida, que são os compromissos que nós assumimos, que seriam os médiuns ostensivos, aqueles que têm a possibilidade do trabalho no dia a dia. E a instituição espírita, ou o grupo que nos favorece realizar o trabalho, ele precisa se preparar para o exercício da mediunidade. Porque a mediunidade ela é neutra, ela não é boa nem má. Somos nós que damos o destino a ela. Então, se um grupo de pessoas se reunir no bar
evocar os espíritos, eles vão estar presentes. Se um grupo de pessoas evocar o espírito no cemitério, eles vão se manifestar. No hospital, eles vão se manifestar. Na casa espírita também vão. Mas é preciso saber qual a qualidade de espíritos que vão se manifestar nesses locais. Porque a mediunidade ela se faz pela sintonia e pela afinidade. Nós vamos criando laços com aqueles que se comunicam por nosso intermédio. A nossa sintonia, ela se parece muito com uma estação de rádio. Quando nós entramos no nosso carro, quando nós chegamos à nossa casa e ligamos a rádio, nós sintonizamos com uma emissora que está apresentando um tipo de música. Existem alguns tipos de música que nós gostamos, outros não. Música clássica, música pop, MPB, se fosse no caso de músicas brasileiras. E quando nós sintonizamos com essa rádio, escutamos a música, se nós gostamos dela, permanecemos ali. Se nós não gostamos da rádio, o que nós fazemos? Mudamos de sintonia. Até acharmos alguma que oferece a programação que nós gostamos, então nós vamos nos afinizar com aquela rádio que está com a propaganda ou com a música que nós temos sintonia com ela. Exatamente assim acontece com a mediunidade. Nós, ora sintonizamos com os espíritos menos felizes, ora sintonizamos com os benfeitores espirituais. Manter afinidade com eles depende única e exclusivamente das nossas atitudes. E a instituição que nos favorece o trabalho na mediunidade, ela precisa estar também consciente do trabalho que está realizando. Porque quando nós reunimos um grupo como esse, com o intuito de realizarmos a prática da mediunidade, é preciso nós sabermos o porquê que aqui estamos, qual é o direcionamento que nós queremos dar para o nosso grupo, qual é o interesse, se nós estamos realmente com vontade de abraçarmos os efeitos ou as consequências que derivam de um trabalho mediúnico. Porque para nós abraçarmos uma tarefa, é preciso nós sabermos quantas coisas nós precisamos realizar para que ela ocorra de forma tranquila e harmônica. Muitas vezes nós queremos realizar o trabalho, mas não queremos dar a ele, né, as responsabilidades que ele merece. Os benfeitores espirituais dizem que quando nós vamos formar um grupo mediúnico, a primeira pergunta que nós temos que fazer é: por que nós queremos iniciar um grupo mediúnico? Apenas para que os espíritos se comuniquem? Ou nós temos o interesse de realmente auxiliar aqueles nossos irmãos que chegam? Nós temos consciência do trabalho que nós estamos realizando? Nós queremos realmente transformar a nossa vida? Porque o médium, ele não precisa ser perfeito, mas o médium ele precisa trabalhar para atingir a sua perfeição. É necessário dar o exemplo, porque do contrário, o médium se torna apenas um intermediário dos espíritos e o principal trabalho que é dele não é realizado. Porque às vezes na nossa reunião mediúnica nós queremos transformar a mente do espírito desencarnado e a nossa ainda está embotada nos nossos vícios, das nossas imperfeições. Como é que um dialogador ele pode conversar com o espírito falando sobre perdão, se o próprio dialogador na casa dele é inimigo do irmão, da irmã, do pai, da mãe? Qual é a autoridade que esse dialogador tem para poder informar, para poder conversar sobre aquele tema? Então é necessário que a vivência ela esteja colocada na nossa vida no esforço que nós fazemos da transformação moral. Quando os espíritos veem isso, a nossa reunião mediúnica ela abre campo para o trabalho, porque os benfeitores espirituais vão aproveitando aquele grupo que está coeso, aquele grupo que está com a responsabilidade para trazer os benfeitores espirituais, para trazer os espíritos necessitados. Allan Kardec diz que existem basicamente 3 tipos de reuniões mediúnicas. Existem as reuniões frívolas, as reuniões de experimentação e as reuniões de estudo. Está no Livro dos Médiuns essas 3 características das reuniões. As reuniões frívolas seriam aquelas reuniões em que as pessoas elas estão juntas para a tarefa, mas não têm o conhecimento necessário para a realização dela.
São pessoas que muitas vezes desejam atender as suas questões pessoais. Na época de Kardec nós tivemos essas reuniões. Os grupos se reuniam nos salões para perguntar aos espíritos: eu vou me casar? Eu vou ter filhos? Eu vou ser feliz na vida? Eram perguntas comezinhas do dia a dia que desejavam respostas. No nosso movimento espírita, nós temos muitas reuniões com essa característica de reuniões frívolas, embora sejam reuniões espíritas. No Brasil, nós somos convidados a estar em uma instituição, realizando palestras, e fomos por vários anos fazendo palestras numa cidade do interior, perto de Belo Horizonte, em Minas Gerais, quando a pessoa que nos convidava, a presidente da instituição, sempre insistia para que nós pudéssemos ir à reunião mediúnica deles. A reunião mediúnica era na quinta e a reunião pública no sábado à tarde. Nós íamos sempre na reunião pública no sábado à tarde fazer palestras. E às vezes o grupo tinha 3 pessoas, 4 pessoas, e nós realizávamos a palestra. Porque a proposta do orador é levar a mensagem para quantas pessoas forem, para 1 ou para 1000. Porque se nós jogarmos a semente no coração de alguém e essa semente desenvolver, já valeu a pena o trabalho. Então nós íamos sempre à instituição fazer as palestras e ela sempre nos convidava para ir na instituição, na reunião mediúnica. E certa ocasião, quando nós pegamos a agenda, nós tínhamos disponível uma quinta-feira, que era justamente no dia do aniversário da instituição. Então ela ficou muito feliz, nós também ficamos, agendamos o dia e tudo ficou acertado que nós íamos na reunião mediúnica deles. Porque é possível nós visitarmos reuniões mediúnicas. Nesse intercâmbio ele é muito positivo, de nós irmos conhecer um outro trabalho, para o nosso aprendizado e o nosso crescimento. Então nós fomos à instituição, chegamos bem mais cedo, quase 40 minutos antes, ela já estava na instituição, arrumando o local. É uma casa muito pequena, onde as reuniões públicas e também as reuniões mediúnicas, o passe, a evangelização, tudo no mesmo espaço, em horários diferentes, mas tudo no mesmo espaço, porque eles não têm outro recurso. Então ela estava preparando a sala para a reunião mediúnica. Nós chegamos, a cumprimentamos, sentamos na primeira cadeira, ficamos em silêncio, buscando a sintonia com o mais alto, quando as pessoas começaram a chegar para a reunião. Então chegou a primeira, chegou a segunda, chegou a terceira pessoa, a quarta, a 10ª, a 15ª, a 20ª, a 22ª pessoa. Todas as pessoas assentadas no salão. Nós estávamos ali em oração. Quando nós abrimos os olhos e vimos a quantidade de pessoas, logo pensamos, ela modificou, não vai ser a reunião mediúnica, deve ser uma reunião pública em comemoração ao aniversário da instituição. Ela resolveu mudar, esqueceu de nos avisar. Então ficamos ali tranquilos, esperando ela vir nos falar alguma coisa, quando a senhora que estava do nosso lado bateu na nossa perna e disse assim: é a primeira vez que você vem aqui? Eu disse para ela: na quinta-feira é a primeira vez. Eu também. Porque hoje diz que vem um médium maravilhoso de Belo Horizonte para dar comunicações. E eu perguntei: ah, é mesmo? E que médium é esse? O Ellerson Santos. Quase caí da cadeira, que era eu mesmo sem saber. Então, naquele momento, eu disse: Deus meu, e agora, né? Fui conversar com a presidente da instituição, já tinha com ela uma certa intimidade, e perguntei: então hoje nós vamos ter uma palestra, não é? Ela disse: não, é reunião mediúnica. Eu disse: mas como uma reunião mediúnica com tantas pessoas, 22 pessoas? Ela disse: ah, porque o povo aqui adora fenômeno, eles vieram ver. Eu disse: mas as nossas reuniões públicas aqui vão 3, 4 pessoas, e na reunião mediúnica com tanta gente? Ela disse que eles gostam mais da reunião mediúnica. Então, naquela situação, não havia como nós mais modificarmos, como que ia cancelar uma reunião que as pessoas foram para poder participar dela. E naquele momento, nós então começamos a orar, pedindo a espiritualidade auxílio. Quando deu a hora da reunião, ela trancou a porta, fizemos um círculo, porque não havia uma mesa que coubesse tantas pessoas, 22 pessoas. E ela perguntou: você poderia fazer o estudo para nós? Eu disse: perfeitamente. Ela me deu o livro dos Espíritos, que estava em cima da mesa. Nós ficamos na parte central da mesa e as outras pessoas em volta, como nós estamos aqui, mas como se tivesse uma mesa aqui à frente. Então ela nos deu o livro dos Espíritos, nós lemos, começamos a comentar a primeira questão,
Quando estava no comentário, ela disse assim: já terminou o tempo do livro dos Espíritos. Agora nós vamos estudar o livro dos Médiuns. Entregou o livro dos Médiuns, já havia a marca também. Nós lemos o livro dos Médiuns, começamos a comentar. Ela disse: já deu o tempo do livro dos Médiuns. Agora é o Evangelho segundo o Espiritismo. Pegamos o Evangelho, já estava com a marca. Começamos a ler. Quando nós acabamos de ler, era uma leitura maior, e explicar, ela disse: não, o tempo já acabou. Agora já é a parte prática da nossa reunião. Muito bem, fechamos o livro. E antes dela apagar a luz, ela disse: nós vamos, antes de iniciar a nossa reunião, fazer uma leitura preparatória. Depois de 3 livros que já haviam lido, ainda tinha a leitura preparatória do livro Pão Nosso. Lemos uma página, naturalmente sem comentário, e a reunião começou. A reunião começou, os médiuns foram dando a passividade, no círculo, os médiuns ostensivos, e as pessoas que estavam na reunião, que nunca haviam estado numa reunião mediúnica, disseram: não, quem é esse espírito? É de fulano de tal, né? Cidade interior, todos conhecem todo mundo, todos comentando, outros assustados com a reunião, e aquela situação difícil dentro da reunião mediúnica. No final, a espiritualidade pediu para que nós dessemos uma mensagem, auxiliando, né, aquela reunião, uma psicografia. Os espíritos escreveram uma mensagem endereçada àquela instituição, falando da responsabilidade da mediunidade, os compromissos que nós devemos ter. Resultado, nunca mais fomos chamados de volta para a reunião mediúnica. Nós respeitamos o trabalho que eles realizam, mas nós não podemos coadunar com aquilo que não está enquadrado dentro da proposta espírita. Então são as reuniões frívolas que ainda nós temos, de pessoas que às vezes agem até por ignorância. Não é porque não estão fazendo por mal, é por ignorância. Mas existem também, segundo Kardec, as reuniões de experimentação, que seriam as reuniões hoje chamadas de educação mediúnica. No caso, a reunião de vocês, que está se iniciando, é uma reunião de educação mediúnica. Quando os médiuns, eles estão despertando para a mediunidade, ou já há algum tempo estão, mas precisam canalizar aquela energia para saber lidar com ela. Então, o próprio nome diz educar, fazer com que aprenda a lidar com aquelas energias que vêm de fora para dentro. E muitas vezes no nosso movimento espírita nós usamos erroneamente o termo, que a gente fala desenvolver mediunidade. Ninguém desenvolve mediunidade. A mediunidade educa-se. Ela desperta na vida do ser, na infância, na juventude, já no período da velhice. E quando desperta, o médium aprende a lidar com ela. E a educação mediúnica é um momento de aprendizado. Aprendizado para o dialogador, aprendizado para o médium vibracional, para o médium ostensivo. Cada um no seu trabalho, na sua função, vai adquirindo a experiência. Porque a experiência é que vai nos ensinar. Que às vezes a gente quer uma cartilha, não existe. Por que não existe uma cartilha? Porque cada espírito tem uma individualidade. Cada um de nós aqui temos a nossa história, que é diferente de um do outro. Mesmo todos vindo do Brasil, estando aqui, mas cada um tem uma experiência diferente com o país que vive, mesmo vindo de um mesmo local. Então os espíritos também são assim, eles trazem a sua história e cada um é diferente. E é preciso que aqueles que estão na reunião sejam preparados para receber esses espíritos. Nas reuniões de educação mediúnica, a característica dos espíritos são espíritos mais sofredores, espíritos que não sabem que desencarnaram, espíritos doentes. Depois, com o passar do tempo, quando o grupo vai se fortalecendo, que adentra as reuniões de desobsessão, que seria o terceiro estágio das reuniões, chamado por Kardec reuniões de estudo, mas que seriam hoje as reuniões de desobsessão, quando os médiuns já treinados agora vão realizar o trabalho de desobsessão, que é o atendimento aos espíritos que são ligados a nós pelo passado, aqueles que são ligados por perseguições, por causa do trabalho que nós realizamos. É uma característica diferente as duas reuniões, onde o próprio grupo vai percebendo a mudança de acordo com o avanço que cada um possui. No livro Desobsessão, de André Luiz, o benfeitor nos diz que o grupo deve ser um grupo afim, de no máximo 12 a 15 pessoas, para não tornar uma reunião pública.
Porque o grupo, para ter afinidade, quanto menor, melhor. Se nós tivermos um grupo muito grande, cada um com os seus pensamentos, tudo se torna mais difícil. Um grupo pequeno, ele cria uma maior harmonia para a realização do trabalho. Uma pessoa que destoa do trabalho, ela corta todo o elo, porque a reunião espírita é uma corrente. Quando um dos elos estão partidos, não há a veiculação da energia, porque alguém está destoando de todo aquele trabalho. Cada um de nós temos um papel muito importante na reunião mediúnica. Sejamos qual a função nós tenhamos dentro da reunião. Porque às vezes no nosso grupo, nós questionamos assim, mas eu não sinto, não vejo, não comunico com os espíritos, não sei o que eu estou fazendo ali. O médium vibracional, que é esse médium que não tem a ostensividade na reunião mediúnica, ele é tão ou mais importante que o médium ostensivo. Porque o médium ostensivo, na hora da comunicação, ele perde um pouco do seu equilíbrio. Porque ele está entrando em contato com a dor do espírito que está se comunicando. E o médium vibracional é aquele que dá sustentação para a comunicação. Por isso que é recomendável que na reunião mediúnica assente-se um médium ostensivo, um médium vibracional. O médium ostensivo, o médium vibracional. Para dar essa sustentação, com lugares fixos, sempre no mesmo lugar. Isso não é ritual, é para que a espiritualidade possa programar a nossa reunião. Porque antes de nós realizarmos aqui, a reunião já foi programada no mundo espiritual. Os espíritos que vão se comunicar, através de quais médiums vão se comunicar. Se nós não estivermos preparados para isso, a espiritualidade ela tem que fazer um trabalho redobrado para atender esses espíritos, para aproveitar os membros que ali se encontram. Cada um de nós consciente do trabalho que nós vamos realizar, nós favorecemos que a espiritualidade possa auxiliar um pouco mais. Então, por exemplo, o médium vibracional, que é esse médium que não sente, que não vê, que não dá a comunicação dos espíritos de forma direta, precisa manter a sua mente sempre atenta. Não deixar o irmão sono. O irmão sono é terrível. Ele vai chegando devagarinho, devagarinho. Quando nós vemos, já estamos dormindo. E dizemos que estamos desdobrados espiritualmente. Mentira, está dormindo mesmo. Ninguém dorme na hora da reunião mediúnica. Nós podemos até desdobrar espiritualmente. Mas esse desdobramento ele é consciente. Não é o sono que ressona. É realmente o desprendimento do espírito que consciente sabe o que está acontecendo na reunião e é levado a uma região para auxiliar outros espíritos, a fim de trazê-los muitas vezes para a reunião. A espiritualidade precisa desses médiums também de desdobramento espiritual. E é um médium vibracional atento, mantendo a sua mente equilibrada, ele sustenta a reunião em harmonia. Mas é difícil manter, porque uma reunião de 1 hora e meia, a nossa mente é terrível, porque é um macaco que pula de galho em galho, como dizem os orientais. Talvez alguns de nós estamos aqui sentados, mas aqui não estamos. Nós estamos pensando o que vamos fazer quando sairmos aqui, o que vai fazer amanhã no trabalho. A mente tem essa característica de sempre fugir do local onde se encontra. Então, qual é o procedimento que nós devemos ter na reunião? É de, por exemplo, criarmos telas mentais, de paisagens que nós gostamos, o mar, a floresta, um jardim. Porque nós, ao idealizarmos, ideoplastizamos a nossa reunião, aquele quadro que auxilia a espiritualidade. Mentalmente cantar uma canção, fazer uma oração em silêncio, porque isso favorece para a espiritualidade trabalhar. O médium sensível, ele também tem que fazer o seu trabalho. Se ele está na educação mediúnica, ele saber domar aquelas informações que chegam dos espíritos. Que às vezes o espírito chega e ele quer dar um murro na mesa, ele quer se levantar, ele quer agredir alguém. O médium precisa conter-se. Porque ele se educando, ele educa também o espírito. O principal educador do espírito não é o dialogador, é o próprio médium. Que na hora que o espírito já quer começar a falar, o outro está dando a comunicação, ele tem que segurar. Então ele já está controlando a si mesmo e controlando o espírito, dando a ele mais harmonia. Porque se o médium está desequilibrado, ele desequilibra ainda mais o espírito. Ao invés de auxiliá-lo, ele sai pior do que chegou. Então é necessário nós fazermos
a nossa parte. Por isso que os benfeitores pedem que o médium ostensivo ele se prepare no dia da reunião, evitando alimentação que seja de difícil digestão, principalmente a carne. A carne não é porque a carne é ruim, é porque a carne no nosso organismo tem difícil digestão. Às vezes demora 2 dias para digerir no nosso estômago a carne. Então, se no dia da reunião nós comemos, a energia que vai ser desgastada do nosso estômago para fazer aquela digestão é a energia que os espíritos iam utilizar para ajudar o espírito que se comunicou. Evitar o sexo no dia da reunião. Não é porque o sexo é impuro, é porque o sexo também é desgaste de energia. E é uma energia criadora. Porque a energia do sexo é uma energia vital, em que os espíritos canalizam de uma forma muito potencializada para os espíritos necessitados. Os benfeitores trabalham esse recurso em favor deles. Evitar pensamentos desajustados, desequilibrados, os vícios, evitá-los naquele dia, para que nós criemos realmente a nossa mente fique harmônica, a fim de auxiliar todo o processo da nossa reunião. E o dialogador. O dialogador é preciso que ele tenha conhecimento do Evangelho, porque a comunicação mediúnica, o diálogo, não deve ser apenas uma consulta terapêutica. E não é. É um momento de aprendizado, de troca de experiências. É uma orientação que se dá. E para dar uma orientação é preciso ter conhecimento. Então o dialogador ele precisa se preparar sempre com estudos de boas obras, que tenham realmente o conhecimento doutrinário e evangélico, conhecer do Evangelho de Jesus, para sempre estar pautado na hora do diálogo. Hoje nós temos livros no nosso movimento espírita que falam a respeito do tema, o Diálogo com as Sombras, que é um livro excelente para quem é dialogador. O livro Diversidade dos Carismas, que também é do Hermínio Corrêa de Miranda. São as 2 obras que dão um direcionamento muito grande para o trabalho de diálogo. E os livros de André Luiz, que realmente na parte da mediunidade muito contribuem para nós sabermos como nos posicionar. Se cada um dos membros realiza este trabalho com consciência, favorece que os benfeitores realizem o seu trabalho também. Porque, do contrário, eles terão um grande trabalho para realizar uma tarefa que é nossa. André Luiz fala que a espiritualidade tem um aparelho que chama psicoscópio. O psicoscópio é um aparelho que mede a vibração da nossa reunião mediúnica. Quando eles chegam, eles medem a vibração do local e de cada médium, para ver quais são os médiums que poderão ser usados naquela noite, quais os espíritos que vão poder realmente se comunicar, porque é uma programação espiritual, mas que às vezes eles se modificam de acordo com a necessidade de cada reunião. Às vezes o grupo não está preparado para aquela reunião mediúnica naquele dia. Então o trabalho mediúnico é um trabalho muito complexo. Nós achamos que é um trabalho bem simples, que é apenas nos reunir para evocar os espíritos, mas é um trabalho que requer de cada um de nós muito compromisso, muita disciplina, muita responsabilidade. Por isso que Emmanuel disse ao Chico, quando ele iniciou seus trabalhos mediúnicos com 21 anos de idade, 17 anos de idade, disciplina, disciplina e disciplina. Sem disciplina, nós não conseguimos realizar o nosso trabalho. E nesse dia em que ele aparece a Chico Xavier na beira do açude, lá em Pedro Leopoldo, em Minas Gerais, ele diz para o Chico, se algum dia eu disser por sua boca, ou escrever por suas mãos alguma coisa que estiver contra Kardec e contra Jesus, me deixe de lado e fique com Kardec e fique com Jesus. Para um benfeitor dizer isso ao seu tutelado, ele tem que ter certeza do trabalho que está realizando. Porque a última palavra na nossa instituição nunca é dos espíritos. Não são os benfeitores espirituais que dão a última palavra. A última palavra na nossa instituição é o Evangelho e Kardec. Porque se o benfeitor ele der uma orientação que vai contra Jesus e Kardec, nós devemos questionar. Porque às vezes o benfeitor diz alguma coisa, nós ficamos ressabiados, com medo, não pode questionar.
podemos e devemos. Devemos ter o respeito com a orientação que nos é dada. Mas segui-la requer uma avaliação do conteúdo que ela nos traz. Porque existem muitos espíritos pseudo-sábios. Espíritos que chegam dizendo que é um benfeitor e que não é. E se nós não temos conhecimento, nós vamos aceitando a proposta de forma que depois nós vamos ter maiores dificuldades. Em Belo Horizonte, Ivone do Amaral conta, na época que ela encarnada, é uma outra médium do nosso movimento espírita brasileiro, que tanto se destacou. Ela foi convidada a ir a uma reunião mediúnica, em que o grupo pediu para ela poder ajudar, avaliar como estava o grupo. E ela começou a frequentar com uma certa frequência as reuniões, quando ela começou a perceber o grupo mediúnico caindo em uma cilada. Porque havia uma médium, que era chamada médium principal. Muitos grupos têm essa colocação do médium principal, que é aquele que recebe o mentor, que é aquele que é mais confiável. Todos os médiuns são confiáveis, desde que se deem o respeito, desde que são trabalhadores que realmente são dispostos a servir. Mas ela era a médium principal. Ivone começou a perceber as mensagens que eram dadas por ela pela psicografia. Mensagens muito belas, mensagens que falavam de Jesus, que falavam do Espiritismo, mas que tinha nas entrelinhas uma mensagem negativa. As pessoas choravam pela mensagem que era lida, mas não entendiam o que o Espírito queria fazer com a médium. Que o Espírito falava assim: você está na terra, a terra de provas e expiações, mas sofre tanto sem necessidade, porque nós estamos te aguardando. Quando desejares vir, nós te receberemos, porque a sua missão já foi cumprida na terra. Tudo que você pôde fazer pelos pobrezinhos de Deus, seguindo o Evangelho de Jesus, ia discorrendo. E quando ela lia, realmente ela estava muito sofrida, todos choravam, porque o Espírito falava da realidade dela. E então ele estava induzindo ao suicídio. E eles não estavam dando conta de benfeitores, para que nesse intercâmbio nós consigamos realmente realizar o trabalho de forma pura, de forma verdadeira. O grupo precisa ter conhecimento, daí a necessidade do estudo sempre. É preciso nós termos também frequência às nossas atividades mediúnicas. O grupo mediúnico, principalmente o grupo mediúnico, não é no dia que nós podemos. É um compromisso que nós firmamos. Porque a tarefa é abraçada no dia que nós podemos, mas depois que é abraçada se torna compromisso. Nós não temos tantos compromissos com o trabalho, compromisso com o estudo, compromisso com o nosso amigo de jantar na casa dele. Então nós temos também o compromisso com a reunião mediúnica. Então se o grupo mediúnico ele resolveu encontrar-se todas as segundas-feiras neste horário, então se alguém fizer um outro convite nesse horário, não posso, já tenho compromisso. Não é nós adiarmos a reunião mediúnica por causa de um outro compromisso que surge. Há imprevistos? Sem dúvida. Todos nós temos imprevistos. Mas o próprio nome diz, é imprevisto. Que às vezes o imprevisto torna-se a reunião mediúnica. Ah, hoje eu posso ir, então nós vamos. Então é preciso ter assiduidade, pontualidade. É preciso nós sermos. Porque os espíritos têm horário. Nós às vezes não temos, mas os espíritos têm. E aqui o povo da Europa também tem. Nós os brasileiros que não temos. Mas o povo europeu tem hora e segue os horários à risca. E ao invés de nós incorporarmos a proposta na nossa vida, nós queremos que eles incorporem a nossa, o errado. Né? O horário ele é importante por quê? Porque a espiritualidade programa-se. Se a reunião vai começar às 20 horas e até às 21, às 21 horas eles vão embora, eles não ficam. Se nós permanecemos, o problema é nosso, mas eles se vão. O Divaldo até conta uma história muito interessante que ocorreu com ele no período da juventude, quando ele estava iniciando nas atividades mediúnicas. Lá no Centro Espírita Caminho da Redenção, em Salvador, na Bahia, ele foi participar da reunião mediúnica. O dialogador pediu que ele fizesse o estudo da noite, ele leu o Evangelho, e na hora dos comentários ele excedeu um pouco mais. Falou 15 minutos a mais do que devia. E depois a harmonia foi feita
com a oratória dele, as histórias que ele contou, todo mundo naquele ambiente de paz, a reunião transcorreu tranquilamente. Os espíritos se manifestaram, inclusive Joana dando uma mensagem psicográfica. Quando estavam faltando 10 minutos para a reunião terminar, que o dialogador disse aos médios: vamos voltar à consciência objetiva, os médios, já estamos finalizando a nossa reunião. Uma médium deu comunicação mediúnica, na hora que estava acabando a reunião. E todos acharam muito estranho, porque era uma médium que era disciplinada com horário, ela não podia dar aquela comunicação, ela já estava finalizando a reunião. Mas ela deu, e era um espírito muito renitente, um espírito que estava falando um pouco mais alto, um espírito envolvido pelas trevas. E o dialogador disse para ele que ele era bem-vindo na instituição, mas que não era o momento, porque já estava no final, pedia a espiritualidade para encaminhá-lo, e na próxima reunião ele voltasse para comunicar-se. E o espírito disse que não, que ele estava ali, que ele havia sido levado, e que ele não queria, e ele ia falar. E Divaldo, naquele momento, logo pensou que são os nossos julgamentos, né? Ele falou: essa mesa só pode sair desequilibrada. E começou a orar, pedindo os benfeitores para ajudar naquele momento. E Joana lhe apareceu e perguntou: o que fazes, meu filho? Ele já achou estranho, como que ela não sabia o que estava acontecendo, situação tão difícil na reunião. Ele disse: mas está vendo, minha irmã? Estamos com esse problema, essa médium desequilibrou-se, está recebendo um espírito no momento da finalização da nossa reunião. E Joana disse: o que você quer que eu faça? Você ajude, minha irmã, nós estamos com esse problema. Ela disse: você tomou os 15 minutos do espírito, agora você fique os 15 minutos com ele, porque eu já tenho compromisso, já vou, até logo. E se foi. Se foi e deixou o grupo naquela situação. É claro, Divaldo conta que outros benfeitores vieram, não foi ela que ajudou. Ela tinha compromisso e ela foi. Outros vieram para ajudar por causa do trabalho que estava iniciando, ele estava em aprendizado. Mas ele diz que nunca mais atrasou em reuniões mediúnicas. Porque ele aprendeu a lição de que os benfeitores, eles têm essa disciplina. É claro que uma vez ou outra, numa situação diferente, um espírito, né, está ali necessitado, nós abrimos a exceção. Mas isso não pode ser uma regra na nossa reunião. É preciso nós termos, então, a disciplina com horário, para que os benfeitores possam nos ajudar também nesse campo, para que o trabalho possa fluir da melhor forma possível. O nosso estudo, ele é importante antes da reunião, para manter essa harmonia, para nós abrirmos a nossa mente. É preciso que cada membro faça o seu trabalho e seja consciente dele, para que assim nós consigamos realmente doar o melhor de nós em favor do nosso grupo mediúnico. Nós queremos abrir um espaço para que vocês possam fazer alguma pergunta, alguma colocação, até uma troca de experiências, né, a respeito do tema aí que nos foi proposto. A ideia, então, só para falar de tempo, né? Nós temos, então, 15 minutos para isso. Para a gente, então, poder, às 7h15, fazer a nossa oração e encerrar. Porque nós temos o horário, né? Do início da reunião. Eu tenho uma pergunta já bem relacionada. Você estava falando, Anderson, sobre os tipos de reunião e reuniões frívolas, e você deu o exemplo da casa que você visitou perto de Belo Horizonte. Assim, eu não... Vou fazer a pergunta dessa forma porque eu não conheço, não sei exatamente, mas sempre que eu vejo algum documentário ou coisas relacionadas a Chico, mostram muito que ele dava comunicação em casa, na casa dele, e várias pessoas iam lá pra assistir, tinha um público, tinha uma plateia, assim, tem aquele filme As Mães de Chico, que mostra dessa forma. Eu não tenho conhecimento se realmente o filme distorceu a forma que era, mas várias vezes mostra esse grupo de pessoas que ia lá, pessoas que estavam de fora. Assim, você acha que isso... Assim, queria que você discorresse um pouquinho se isso era um caso atípico, especial, devido a, não sei, que Chico Xavier ele expandiu o espiritismo no Brasil. Sim. Ou se isso também acontece, mas como que você discorre sobre essa situação? Na verdade, as reuniões que o Chico realizava eram feitas na casa espírita, não era na casa dele. O Centro Espírita Luiz Gonzaga, em Pedro Leopoldo. Depois ele frequentou a Comunhão Espírita Cristã
em Uberaba, e fundou o seu próprio centro, que é a Casa Espírita da Prece, que ainda existe também em Uberaba. No filme Chico Xavier existe aquela parte que as irmãs vão todas amarradas, não é isso que você está dizendo? É o das mães do Chico. É. Mães do Chico. As mães do Das Chico. Chico. Aí são as cartas consoladoras. As cartas consoladoras é um outro trabalho mediúnico, diferente do trabalho de desobsessão. Porque o trabalho de desobsessão é um trabalho mais intimista. A reunião mediúnica, em que os espíritos se comunicam para tratamento, é uma reunião que deve ter de nossa parte muito cuidado, muito zelo, porque ali está expondo vidas. Né? O espírito que vem se comunicar, ele traz todas as suas dificuldades, todas as suas tormentas. É preciso nós estarmos abertos, com amor e com carinho, sem julgamento, para poder recebê-lo. As reuniões que o Chico realizava para multidões, né, fosse no seu centro espírita, fosse onde era chamado, eram as reuniões de cartas consoladoras, que são as cartas escritas pelo Chico de parentes já desencarnados. Então esse é um outro trabalho. São espíritos que já estão preparados, que são trazidos pela espiritualidade para se comunicar através dele, através da psicografia. Sim. Então não é uma reunião mediúnica, de educação mediúnica ou de desobsessão. É um outro caráter, onde sempre haviam pessoas que estavam ali para ajudar na sustentação da reunião. Convidava-se o público também para entrar nessa sintonia, para criar a ambiência para que ele realizasse o trabalho. Então são reuniões diferentes da proposta que hoje a doutrina faz da desobsessão e da educação mediúnica. Entendi, obrigada. Assim, esclareceu bastante, que eu sempre ficava me questionando Por quê? como isso funcionava, principalmente pela quantidade de pessoas. Sim. Como que isso não se tornava frívolo. Mas entendi, obrigada. Mais consolação, né? Sobre o horário da reunião. Aí tá quase acabando, vamos fazer a nossa oração final. Aí chega um que quer falar. Ah, mas eu quero falar, mas eu tô precisando. Aí vai ter que esperar uma semana ainda pra poder. E ele já fala, e ele às vezes diz, ah, mas eu tô na fila já tem um tempão. Aí, tipo assim, é justo, porque eu não acho justo, essa é a minha opinião, tá? Eu não acho justo deixar o espírito lá, coitadinho, já ficou na fila um tempão. Aí na hora que ele chega, ele vai e tem que ficar mais ainda esperando. Eu acho assim, meu Deus. Cada caso é um caso, né? É claro que a gente não vai abrir todas as reuniões para que se estenda um pouco mais, porque o espírito chegou. Porque se nós ficarmos aqui 10 horas vai ter espírito para comunicar, vão chegando. É preciso a gente ter a disciplina do horário, porque a espiritualidade, ela tem essa disciplina e os desencarnados ainda não têm, né? Porque eles querem a necessidade, eles querem ser atendidos na hora, como a gente também. Quando você está aflito, nós não queremos ser atendidos na hora. Então, um dia parece um mês, né? Então, para os espíritos também. Mas esse processo também é de aprendizado. Que se ele estava na fila precisando e naquela reunião não teve tempo do atendimento dele, é porque não chegou a hora dele. Então é necessário realmente que ele aguarde a semana que vem. Agora existem casos em que o médium está muito mal, né, que o espírito está muito debilitado. Então nós deixamos que haja comunicação sem estender muito tempo, atende e pede a espiritualidade para levar. Principalmente nas reuniões de educação mediúnica isso não deve ocorrer. Por quê? Porque nas de educação mediúnica o médium está trabalhando para se educar. Então é muito comum os médios passarem mal nas educações mediúnicas depois, na hora que está terminando a reunião. Mas aquele já não é mais o momento. Então o dialogador ele tem que dar o passe dispersivo, né, pedir para que sejam encaminhados os espíritos, para que eles se comuniquem no horário da reunião. Porque às vezes o médico, como ele tem muita dificuldade da educação, às vezes fica muito tempo, 10, 15, 20 minutos na reunião, sem comunicação nenhuma. Aí na hora que está terminando a reunião, o médico quer dar? Não pode. Ele tem que dar a comunicação na hora da reunião, no período em que foi estabelecido. Depois daquele período, ele tem que desvencilhar e aprender a fazer isso, né? Não levar para casa aquelas vibrações negativas. Né? O exemplo que você deu das meninas que estavam obsidiadas do Chico. Sim, do Chico. Com relação a esse fato também, no caso, por que teve que elas estar
na reunião de desobsessão? Porque geralmente a pessoa não precisa estar, né? Não precisa Não é recomendável que seja, inclusive. Ali no filme eles fizeram a licença poética, né? Para mostrar para as pessoas a reunião, e foi um fato muito cômico que ocorreu com o Chico, né? Com o irmão, que ele pede para aplicar veementemente o evangelho, ele baixa na cabeça dele o evangelho, né? Foi uma licença que eles fizeram, mas na verdade não foi daquela forma. A reunião não era em público para todos assistirem, uma reunião intimista. Houve uma época em que realmente os necessitados participavam das reuniões. Eles ficavam no momento das comunicações. Isso é muito prejudicial, porque a pessoa já está desequilibrada, ela ainda vai participar de uma reunião que vai falar dela mesma, então ela não está preparada para poder escutar. Isso ocasionava muitas dificuldades, que a pessoa já está atormentada pela obsessão. Na hora da reunião, ela começa a entrar naquele processo totalmente desequilibrado, onde para o controle da reunião é muito mais difícil se manter. Então suspendeu-se, né, através da orientação dos benfeitores, suspendeu-se a participação dos necessitados na reunião. Né, até a Vera estava comentando conosco, antes de começarmos, que na casa dela eles fazem um estudo, tipo uma reunião pública, com essas pessoas que estão em tratamento desobsessivo. Elas ficam numa sala assistindo a reunião, enquanto a reunião mediúnica está acontecendo em outra sala diferente, para que haja interação. No nosso grupo também, lá no Sheila, em Belo Horizonte, também ocorre dessa forma. As pessoas que estão em tratamento, algumas delas participam do estudo, que é aquela primeira parte. Quando vai a parte mediúnica, elas saem, vão para a reunião pública e nós ficamos para a parte prática, que seria o atendimento àqueles espíritos que acompanham aquelas pessoas. Agora, o ponto mais negativo é a pessoa não ter entendimento nenhum sobre o que é a mediunidade e assistir uma reunião mediúnica. Ela vai sair só com medo, apavorada, né? Eu tenho mais uma pergunta. Aproveitar, né? Sobre como a gente pode saber se tem, por exemplo, uma comunicação, aí se... Vou citar um exemplo meu, ok? Uma pessoa estava dando comunicação e parecia, a princípio, não sabia se era como fala? Aqui no final da reunião tem um benfeitor. Um benfeitor. Aí não parecia benfeitor, aí depois começou a dar uma comunicação muito bonita e parecia, aí talvez era não um benfeitor, mas uma pessoa que queria falar coisas boas. Eu não senti que era. Que, tipo assim, no decorrer eu senti uma coisa ruim e não achei que ele era uma pessoa que realmente estava tão bonzinho igual as palavras dele. Mas como que eu sei se é coisa da minha cabeça ou é realmente? Kardec, ele vai dizer no livro dos médiuns que nós conhecemos um espírito não pelo nome que ele dá, mas pelo conteúdo da mensagem que ele traz. Toda mensagem ela é avaliada pelo conteúdo dela. Se o espírito está trazendo uma mensagem boa, só pode ser um espírito bom. Se é um espírito que vem trazer uma mensagem de dor, de sofrimento ou uma mensagem negativa, é um espírito que necessita de atendimento. Então nós escutamos a mensagem e fazemos esse crivo da razão. É claro que se um benfeitor, um espírito manifesta-se como um benfeitor, né, e nós percebemos que o conteúdo ele não é profundo, né, que é um conteúdo evasivo, um conteúdo que traz coisas negativas, se houver abertura para um diálogo com o espírito, nós fazemos. Se não, nós respeitamos a comunicação dele, mas não damos o crédito que ela deve. Porque aí nós não vamos tomá-la para o nosso dia a dia, porque ela não tem nenhum fundamento. Né? Mas é um irmão que chega e que deve ser acolhido. Todo espírito que chega na nossa reunião mediúnica, ele tem que ser acolhido com amor. Seja um benfeitor, seja um espírito necessitado. Onde nós escutamos, respeitamos, sem julgar, mas fazemos avaliação se nós vamos acatar aquela informação para a nossa vida ou se nós descartamos. Né? Até porque foi permitido. Até que foi permitida a comunicação. Eu posso também falar um pouquinho? Claro. Ela já fez essa pergunta uma vez. E eu acho que a dúvida maior é por que ela estava sentindo mal e o espírito falando coisas bonitas e coisas boas, né? Como médium, né?
em educação mediúnica, na verdade, você pode estar captando um outro sentimento de um espírito que está ouvindo a mensagem, né? Sim, pode. Você é mediossensiva? Não. Ou dialogadora? Não. Ah, tá. Você participa como vibracional da reunião. É, naquele momento da comunicação, você não estava se sentindo bem. Mais ou menos. Sim. Essa explicação da Vera é plausível, né? Essa vibração que está em torno da reunião, que acaba nos afetando, né, naquele momento. Então é preciso avaliar realmente o conteúdo que o Espírito trouxe, se ele é positivo ou não. Mais alguém? Acho que eu tenho uma pergunta. Não sei se eu sei formular direito, mas eu cheguei um pouco atrasada, mas estava falando da mediunidade e do... não são muitas palavras corretas, mas que o médium, na verdade, alguém, um devedor, entre aspas, alguém que está... Desculpa, eu estou meio perdida das palavras, mas eu fico pensando assim, pessoas, até como eu, por exemplo, não sei o que acontece, se você procurar a mediunidade, desenvolver ou educar a mediunidade, sem ter essa super necessidade. Eu vejo outras pessoas, por exemplo, Nathalie, ou minha mãe, se não trabalha, fica meio louca. Então, mas e quem não tem essa necessidade assim tão forte, mas acaba procurando trabalho para trabalhar de uma forma boa e tal? Nós não podemos afirmar que todo médium ele seja devedor. Que nós podemos afirmar que todo médium, quando desperta a mediunidade, ele tem um compromisso com ela, senão não surgiria, né? Agora, a finalidade que essa mediunidade surgiu na vida de cada um, isso é de foro íntimo. Cada um tem as suas contas com Deus. Nós não podemos afirmar que este ou aquele seja alguém que seja ressarcindo com a lei do passado. Mas no atual estágio evolutivo que nós encontramos, a maioria dos médios tem esse compromisso do passado que desperta. Alguns de forma muito forte, como o seu caso, que você citou aí da Nathalie, da sua mãe, e no seu caso que não é tão contundente assim. Que você abraçou a tarefa, se sente bem nela, mas se você não realizar, você também não sente de forma direta, né, essa influenciação negativa. Para cada médium é diferente, né, essa influência. Mas com certeza todos nós com compromisso. De alguma forma, restabelecer conosco mesmo o equilíbrio. Né? Tem tempo de mais perguntas, não? Já foi. Mais uma dá. Por que e como bloquear aquele sentimento que vem um dia, 2 dias ou alguns dias antes da reunião mediúnica? Porque, tudo bem, é o sentimento, vem um sentimento às vezes de angústia, ruim, assim, ok, sentir o que o espírito está sentindo. Mas às vezes eu falo com a Nathalie, time out, não quero mais. Já senti, amanhã já estou sabendo, mas eu não quero mais. Porque eu preciso fazer outras coisas. Então, eu tenho assim, eu acredito que eu tenho livre-arbítrio, eu tenho o direito de falar time out a hora que eu quiser. Sim, claro. Mas assim, qual é a finalidade? A finalidade e como devemos nos comportar. A espiritualidade traz os espíritos para conviver conosco, para o nosso aprendizado e também desse espírito. Porque quando ele coloca em contato conosco, nós começamos a sentir a dor do espírito, é para nós nos compadecermos dele. Sentir a dor do irmão. É muito fácil a gente falar da dor do outro, mas quando a gente sente a dor do outro, é diferente. Nós abrimos o nosso coração para ajudar mais, porque o médium, ele precisa se colocar no lugar do outro, porque ele é o primeiro a doar-se. Se nós damos uma comunicação e não temos o sentimento, é como se nós não doássemos nada para aquele espírito. É apenas um instrumento que desincumbe da tarefa, vai embora e tchau. Como se nós dessemos um prato de comida para alguém, nem sabemos o nome dele, desincumbimos a tarefa, está com fome, aqui é seu prato de comida. É positivo? Você está matando a fome do outro. Mas qual é o trabalho realmente realizado? Que é esse de doação sua.
O mais importante é o contato que nós temos com esse ser. Então, às vezes, eu sou médium, né? Sei como é isso. Às vezes a gente fica realmente nervoso, né? Sentindo uma dor de cabeça que não cessa de jeito nenhum, toma um medicamento, não ajuda. Às vezes é irritação, principalmente antes da reunião, os momentos antes. Isso é natural, que é do processo do médium realmente. É nós sabermos buscar a oração, o equilíbrio, né? Não a revolta, né? Tchau, não quero te ver, ou já estou cansado, mas realmente do acolhimento e auxílio a esse espírito. Porque se nós mantemos o nosso equilíbrio, nós equilibramos o espírito também. E na hora da reunião o trabalho fica muito melhor, né? Porque uma parte dele já foi realizada conosco. Mas é um desafio mesmo, né? Ser médium não é fácil. Se fosse fácil... Dá pra pensar, tipo, se essa sensação é todo, né? Porque eu escuto muitas pessoas. Todos, né? Dizendo toda semana essa sensação, eu falo, peraí, eu não quero ser médium mais não, porque toda semana, entendeu? Mas é um compromisso, né? Mas ser médium não é uma escolha, né? Não agora, né? É um compromisso. Dá tempo pra citar só um exemplo? Não, não dá. Eu faço 3 minutinhos, desculpa. Eu só quero finalizar com uma palavra final, aí eu passo para você, a gente faz oração e encerra, tá? Hoje é um dia muito especial para o nosso nascente grupo, né? Recentemente nomeado Espiritualidade Método Kardec. Não apenas para homenagear nosso amado codificador, mas para selar nosso compromisso com a razão, estudo e o trabalho reparador através da mediunidade, que é uma das maiores propostas do Espiritismo, iniciado em Lyon, na França, né? Que é cerca de 900 quilômetros de Amsterdã, é muito perto. E para reacender ainda mais o nosso compromisso com Jesus, que é o Espírito de verdade, tivemos a honra de receber em nossa humilde casa um verdadeiro divulgador da Boa Nova, ampliador de horizontes, que é o Ellerson. E ele traz em sua bagagem, são 22 anos de experiência, né, o Ellerson, como médium, orador, e fala para muitos, mas também para poucos, exemplificando a sua caridade e a abnegação com os seus irmãos de caminhada nos continentes. E em nome do nosso grupo, gostaríamos de agradecer também a doação da coleção completa dos livros de André Luiz. Muito obrigado. Que todos os nossos amigos poderão se beneficiar, né, se alargando cada vez mais os nossos conhecimentos para realizar melhor os nossos trabalhos, né, rumo à evolução. Também queria agradecer a Lud por ter trazido os livros, coleção completa de Allan Kardec. Muito obrigada, viu, Lud? Sempre. E que se sintam todos muito acolhidos aqui pela nossa equipe espiritual. E eu vou passar a palavra para a Agatha. Depois, inclusive, queremos agradecer às instituições que enviaram, viu? Você vai ter que falar direitinho. Bem, a Nathalie, né, disse uma mensagem final excelente, hein? E fica no ar aí, isso, essas palavras. E eu gostaria de pedir para você fazer o encerramento, a oração. Senhor Jesus, Mestre querido, nós gostaríamos de agradecer a oportunidade bendita que nos foi confiada de podermos estar aqui reunidos em Teu santo e amado nome, nessa troca de experiências e de aprendizado. Todos nós, Senhor, somos aqueles servidores, trabalhadores da última hora, que estamos no aprendizado constante. Muito ainda para burilarmos o nosso espírito, para conquistarmos, mas o pouco que temos, sempre dispostos a poder auxiliar, para que o pouco se transforme muito em suas mãos, a fim de ser compartilhado com todos aqueles que estão à nossa volta.
A nossa gratidão, Senhor, por este encontro, por todos que aqui se encontram, pelos benfeitores espirituais. E esteja conosco, hoje e por todo sempre. Que assim seja. Que assim seja.